Olá! Tranquilidade! Tranquilidade absoluta! Como é que vai? Tranquilidade? Então vamos lá. Seja bem-vindo ao nosso canal Planeta Dexter! Olá, ser divino! A nossa conversa de hoje é sobre a identificação dos átomos. A identificação dos átomos. O cálcio é um elemento químico que está presente em vários produtos alimentícios, em diferentes concentrações. Leite, ovos são fontes importantes desse elemento, disponibilizando na forma de íons cálcio. Sabendo que o número atômico do cálcio é 20 e o seu número de massa é 40, responda. Qual o número de elétrons do íon cálcio? Vale lembrar que o átomo ele é eletricamente neutro. Se o átomo é eletricamente neutro, o número atômico equivale o número de prótons, vai ser o mesmo número de elétrons. Será o mesmo número de elétrons. Então, Z é igual a P, que é igual a E. O número atômico no átomo é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Isso não vale para os íons. Por que não vale para os íons? Porque íons são espécies químicas que perderam ou ganharam elétrons. Se o íon perder elétron, ele fica com uma carga elétrica positiva. Se o íon ganhar elétrons, ele fica com uma carga elétrica negativa. Os íons que perderam elétrons, que têm carga positiva, são chamados de íons cátions. Os íons que receberam elétrons e que têm uma carga negativa são chamados de ânions. Os íons ânions ganharam elétron e ficaram com uma carga elétrica negativa. Quando ele pergunta qual é o número de elétrons do íon cálcio, o íon cálcio tem uma carga mais 2. Se um íon cálcio tem uma carga mais 2, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, o número atômico é 20, deveria ter também 20 elétrons, mas como ele perdeu 2, o número de elétrons é 18. Então, o número de elétrons é menor que o número atômico porque ele perdeu 2 elétrons. Qual é a configuração eletrônica, então, do íon cálcio no estado fundamental? O estado fundamental do cálcio é um átomo, né? Não é uma espécie química, não é um íon. Então, o cálcio no seu estado fundamental, ele vai apresentar o número de elétrons igual ao número de prótons, igual ao número atômico. Então, quando você olha aqui o diagrama de Linus Pauling, quando você olha o diagrama de Linus Pauling, fica 1s2, aí 2s2, depois 2p6, olha, desce a seta até o final. 3s2, beleza? Continuando o caminho lá. 3p6, 4s2. Percebes que você tem que contar o valor que está em cima dos subníveis. Essa potência que está em cima dos subníveis é o número de elétrons. Então, você conta aqui, ó, 2 e 2, 4, e 6, 10, 12, 18, 20. Então, no estado fundamental, o cálcio apresenta 20 elétrons. Qual a diferença entre íon cálcio e cálcio? Como eu estava comentando com você anteriormente,
Como eu falava com você anteriormente, o íon cálcio é uma espécie química, no caso, o íon cálcio mais 2, é uma espécie química que perdeu 2 elétrons. Perdeu, ele tem 2 elétrons a menos porque ele perdeu 2 elétrons. Já o cálcio é o átomo no seu estado fundamental, eletricamente neutro, não perdeu e nem ganhou elétrons. Nessa situação, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. O elemento químico polônio foi usado pela primeira vez em 1898 por Mary Curie. Ele recebeu esse nome em referência ao país Polônia, terra natal da cientista. O polônio foi descoberto a partir do minério de urânio, chamado de pecprenda, e é um elemento raro e extremamente radioativo. Extremamente radioativo. O elemento atômico, o número atômico é 84. Se o número atômico é 84, o número de prótons é 84, o número de elétrons é 84 para o estado fundamental do polônio. Beleza? E a massa dele é 210. Sobre o polônio, faça o que se pede. Qual é a distribuição eletrônica no estado fundamental? No estado fundamental, ele é eletricamente neutro, então ele vai ter os 84 elétrons. Você vai pegar aqui o diagrama de Linus-Pauling, vai descer a cobrinha aqui, olha, a cobrinha, cobrinha doida, vai descer a cobrinha até chegar o valor de número 84. Beleza? Qual é o subnível mais energético? O subnível mais energético, a camada de valência, é a última camada. No caso, você visualizando aqui, dá o quê? 6p4. 6p4. A toxicidade do mercúrio já é conhecida de longa data e não se tem notícia de que ele seja essencial ao organismo humano, devido ao elevado teor desse metal em lâmpadas fluorescentes. Elas constituem um problema ambiental quando descartadas de forma inadequada. Felizmente, a quantidade de mercúrio nessas lâmpadas vem diminuindo com o decorrer dos anos, segundo a entidade responsável, a NEMA. A quantidade de mercúrio em lâmpadas fluorescentes entre 95 e 2000 foi reduzida em torno de 40%. Quando a gente vai estudar o mercúrio na tabela periódica, onde está o mercúrio, doido? Onde está o mercúrio? Aí você vem aqui, olha, família de número 12. Família de número 12, né? Grupo 12. Aí você vem aqui nos períodos, no sexto período do grupo 12, você encontra Hg. Hg, mercúrio, beleza? E o mercúrio vai ter número atômico 80, é o número atômico do mercúrio. Então, a distribuição eletrônica para o mercúrio elementar tem que dar 80. Tem que dar 80. Beleza? Aí você tem aqui as alternativas para você marcar. Na letra A, tem aqui o criptônio. O criptônio, o número atômico dele é 36. Então, quando ele está aqui, já tem 36 elétrons distribuídos. Já tem 36 elétrons distribuídos de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Então, 36 mais 10, 46. 46. Ó, para chegar em 80 não dá. Para chegar em 80 não dá. Beleza? Então, qual seria a alternativa certa? A alternativa certa é aquela que você vai pegar o elemento, no caso, o xenônio. Xenônio é o quê? 54. 54. 54 mais 26 dá 80, que corresponde ao número atômico do polônio. Por isso que a alternativa correta é a alternativa certa, letra D. De disco voador. Letra D de disco voador. Para você que já viu um disco voador, aquele abraço. Mas
Para você que nunca viu um disco voador, prepare o seu coração. Eles estão chegando. Pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmada pela técnica do carbono 14. Realize uma pesquisa sobre a datação do carbono e responda: como é possível fazer uma técnica de datação apresentada no texto, né? O carbono 14 é uma técnica muito importante para nós sabermos a data de um determinado fóssil, por exemplo. Legal? Mas como é que isso acontece? Os raios cósmicos liberados pelo Sol e liberados pelo próprio universo, quando penetram no planeta Terra, encontram na atmosfera o CO2, o carbono. Só que quando os raios passam pelo carbono, que tem número atômico, que apresenta número atômico 12, quando passa pelo carbono, ele fica alterado e se transforma no carbono 14. Carbono 14. Na verdade, quando você vem aqui, né, o carbono de massa 12, o carbono de massa 12 e o carbono de massa 14. Então, carbono 14 apresenta massa atômica 14 e o carbono 12 apresenta massa atômica 12. Beleza. Qual é o correto? O correto é o carbono 12. Mas quando os raios cósmicos passam pelo carbono 12, converte em carbono 14, que é um carbono radioativo, As plantas realizam fotossíntese, absorve esse carbono 14 radioativo e incorporam nela. Quando uma planta morre, por exemplo, o que acontece? O carbono 12 permanece nela, mas o carbono radioativo, que é o carbono 14, sai. Então, por exemplo, essa emissão de carbono 14, a emissão é que a gente pode, quando a gente encontra um fóssil, é importante que seja dito o seguinte, que a datação só serve para tecido orgânico, para organismos, né? Para seres orgânicos. Aí, quando eu verifico a emissão desse carbono 14, porque o carbono 14 vai efetivamente sair dos compostos orgânicos, porque tudo que é orgânico vai ter carbono 14. Principalmente a planta absorve pela fotossíntese e todos os seres vivos incorporam carbono 14 pela cadeia alimentar. Pela cadeia alimentar. Então, por exemplo, você está cheio de carbono 14 radioativo dentro de você, mas não te desespera não, desespera. Esse carbono 14, caso você vire um fóssil, ele vai ter um tempo para ser liberado do teu organismo. É assim que a gente vê a idade das múmias. A idade das múmias. Então, ele leva um certo ano para desintegrar, para sair do corpo. E dependendo da quantidade de carbono que está saindo, a gente acaba comparando, né? Então, a pergunta: como é possível fazer a técnica de datação apresentada no texto? Pela proporção conhecida entre o carbono 14 e o carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos. Vou ficando por aqui e até a próxima oportunidade. Valeu, galera! Aquele abraço! Fui!